Oi, Fran, boa tarde, seja muito bem-vinda. Então, hoje estou recebendo aqui a Franciele Silva, ela que é mentora espiritual e sacerdotisa. Seja muito bem-vinda, Fran. Boa tarde, muito obrigado. E queremos iniciar então esse nosso bate-papo. Sei que a gente vai falar sobre muitas coisas bem importantes e especiais, mas iniciar ele conhecendo um pouquinho mais a Fran. Quem é você? Conta para nós um pouquinho da tua história. Meu nome é Franciele, né? Sou mentora espiritual. Minha especialidade é na espiritualidade no campo energético. Porém, eu trato você como um todo, físico, mental, energético e espiritual. Mas o meu caminho inicial foi trabalhando na área comercial, trabalhando como representante comercial, trabalhei também como gerente financeira. O mundo corporativo sempre me chamou muito. Tenho muito amor, muita paixão pelo mundo corporativo. Porém, em torno de uns 6 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir o chamado para despertar o meu lado espiritual que eu nem imaginava. A maior parte da minha vida eu vivi depressiva, com depressão profunda. Na época, quando eu tinha uns 14 anos, ainda estava no ensino médio, eu começava a ter crise de ansiedade, começava a chorar do nada. A professora tinha que ligar para minha mãe, pedindo autorização para que eu voltasse para casa. Eu chegava em casa, minha mãe, por que você tá chorando? Eu não sei. Eu já tava chorando mais de 30 minutos sem parar. Eu só sei que tá doendo, eu só sei que dói, só sei que eu quero chorar e eu não consigo parar de chorar. Na época ninguém falava muito sobre crise de ansiedade, crise de pânico, e eu não imaginava que na verdade a minha depressão e essas crises, elas estavam relacionadas à minha mediunidade. Na verdade, eu já estava sentindo o campo espiritual, eu estava sentindo a dor do mundo e eu não sabia entender o que estava acontecendo, eu não sabia expressar. Então, em torno de 6 anos, eu comecei a me abrir e conheci um centro espírita, até na linha do Chico Xavier, e comecei a frequentar, comecei a estudar mais, conheci um outro centro espírita onde eu comecei a trabalhar, onde eu descobri a minha mediunidade verdadeiramente. Dali eu comecei a minha jornada de autodescoberta, de desenvolvimento espiritual e não parei até agora e acho que nunca vou parar. A sensação que eu tenho é que eu faço isso a vida inteira. Foi muito importante esse momento ali que eu vivi no centro espírita, porém eu senti que ele não comportava todas as minhas necessidades. E até mesmo nessa época eu comecei a entrar em um conflito muito grande, porque eu já não me enquadrava mais no mundo corporativo, no mundo comercial, eu sentia que faltava alguma coisa. A depressão veio muito forte, né, nessa época principalmente. Então eu fui obrigada a parar e olhar para minha dor, olhar para as minhas sombras, entender o que realmente eu queria, o que era esse vazio existencial que eu estava sentindo. Quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a entender que, na verdade, eu gosto de atender, eu gosto de vender. Eu gosto de vender, eu gosto de atender meus clientes, de resolver os problemas deles, mas mais do que isso, eu gostava de resolver os problemas pessoais deles. De ajudar a resolver as questões emocionais, as dores existenciais que cada um estava resolvendo. Às vezes eu não me importava de sair dali sem vender. Mas pelo menos, ele tá bem. E no mundo corporativo isso não é o correto, né? O politicamente correto. Você tá ali para prestar um serviço para você vender realmente. Então eu comecei a entrar nesse conflito interno muito grande que foi para mim, que foi bem difícil, bem desafiador. Então eu comecei a olhar e entender. Desde muito nova, convivi com muitas pessoas da área da psicologia. E todo mundo falava, Fran, vai fazer psicologia. Tem tudo a ver com você. Gente, eu não me vejo fazendo psicologia. Eu amava, sempre estudei muito sobre esses assuntos até, mas eu não me via fazendo a psicologia porque eu achava que ela não me comportava. Todas as minhas necessidades e por um trauma que eu já tinha, porque desde muito nova eu, eu conheci a pessoa a primeira vez. Pessoa mais velha do que eu com 10 anos de idade, 12 anos de idade, as pessoas começavam a falar dos problemas delas para mim. Eu trazia isso tudo para minha vida, tentava ajudar, tentava resolver e não conseguia. Aí virava todo aquele emaranhado, toda aquela bola, a pessoa saía de perto de mim, ela ficava ótima, mas eu ficava muito mal. Eu ficava depressiva, eu ficava triste, trazia todas essas questões para mim. Então eu comecei a pegar trauma de trabalhar nessa área. Por isso que eu sempre fugi de tudo que tinha relacionado à área psicológica, principalmente. Mas quando eu entrei nesse processo de mais profundo de autoconhecimento, que eu precisava dar um rumo, uma direção para minha vida, realmente,
Eu pensei, acho que vou ter que fazer psicologia, né? Não tem mais, não adianta, tô fugindo dessa área e tudo, mas não é. Até que teve uma amiga minha que me levou para conhecer o Reiki. Uhum. Aí eu fiz uma sessão de terapia de Reiki e eu achei muito legal, muito interessante. Eu pensei, eu vou pesquisar sobre isso, eu gostei, me identifiquei com essa área. E acabei descobrindo que o que eu gostava por hobby, eu poderia transformar numa profissão. Porque eu digo que assim, eu era aquela criança estranha, que eu ficava assistindo aqueles documentários do Globo Report sobre os indígenas, sobre a linha dos hindus, pequenas empresas, grandes negócios, essas coisas assim. Então, eu consegui trazer tudo isso para minha realidade hoje no meu trabalho. Eu descobri que o que eu gostava de estudar por hobby de física quântica, do xamanismo, era uma profissão. Então, eu consegui transformar isso. Aí, quando eu entendi isso, eu me joguei de cabeça nos estudos. Passei Natal, virada do ano, de manhã, de tarde, de madrugada, estudando profundamente. Quando as pessoas começaram a saber que eu estava trabalhando, que eu estava estudando sobre isso, já começaram a me pedir atendimento. Eu não tinha nem terminado os meus cursos ainda. Era final do ano ainda, eu pensava, lá por abril eu vou procurar uma sala para começar a fazer meus atendimentos. Em fevereiro eu já tive que começar a atender. Dia 2 de fevereiro eu comecei a fazer atendimentos. Eu não tinha R$ 1 no bolso para abrir uma sala. Não tinha nada. E nisso a espiritualidade foi me conduzindo, eu consegui encontrar um espaço, consegui encontrar uma pessoa que dividiu a sala comigo. Na época eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada, ela teve cartão, a gente fomos acho que na van ainda, fomos comprar os móveis, as coisas que a gente precisava para a sala e começamos a fazer os atendimentos. E ainda para minha surpresa, o meu primeiro atendimento ainda foi com o diretor de uma empresa e diretor de um centro espírita da cidade. E era o meu maior medo, porque eu começava a me questionar como que eu vou falar sobre espiritualidade se eu não sou mãe de santo, se eu só trabalhei um período no centro espírita, eu tô começando agora. Como a gente se sabota, né? Comecei a me sabotar, a me questionar muito, e daí ainda chega um diretor ainda de um centro espírita ainda, que tem mais tempo de conhecimento do que eu, mas se ele estava ali, ele precisava de mim por algum motivo, algum conhecimento que eu tinha, ele ainda não tinha. Então eu fingi a egípcia, segurei a onda o máximo possível, mas acho que foi meu primeiro atendimento que eu fiz o mais rápido possível. Pelo medo e pela autossabotagem, realmente. Mas consegui ajudar, consegui resolver. Foi bem legal, bem interessante também. Aí eu comecei mesmo como trabalho na área espiritual, foi principalmente com o reiki xamânico. Eu me tornei especialista no reiki xamânico, eu desenvolvi ele hoje também, e eu trabalho na linhagem dos índios tupis guaranis, dos brasileiros. Sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada. O reiki, ele transforma muitas vidas mesmo, tanto que ele transformou a minha. E as próprias terapias que eu trabalho, que eu desenvolvo, eu garanto que elas funcionam porque primeiro elas funcionaram comigo. Uhum. Tanto que a maior parte da minha vida eu não comia. Eu sobrevivi a maior parte da minha vida comendo pão, batata frita, chips e bolacha. Porque eu tinha trauma alimentar. Só que o que eu não sabia também é que por trás desse trauma alimentar eu tinha feito voto com a minha mãe dessa vida e também já votos de outras vidas também para não comer. Porque eu tinha entendido inconscientemente em algum momento que... Sabe aquele sentimento de medo que a mãe tem às vezes de que, será que eu vou dar conta? E se eu deixar passar fome, alguma coisa assim? Eu puxei esse sentimento pra mim. Então, não, se a minha mãe não vai comer, eu também não vou comer. Então, a maior parte da minha vida eu fiquei sem comer, inconscientemente sem saber por esse voto que eu fiz com ela. Depois que eu entendi que eu comecei a quebrar, hoje em dia eu já consigo comer normalmente na medida do possível, né? Não, minha alimentação não é das melhores, mas já tô melhorando aos poucos, já consigo me alimentar com carne, com legumes, saladas e tudo, coisa que eu nunca comia na minha vida. Eu apanhava para comer, até na escola também, sofri bastante bullying com essa questão, no trabalho e tudo. Então, eu tenho certeza que vai muito além e é fundamental você desenvolver o teu lado espiritual, teu lado mental. Eu digo que a gente tem que entrar num equilíbrio. Tem horas que a gente evolui demais o teu mental, mas o teu corpo não acompanha. Evolui demais o teu espiritual, o teu emocional não tá pronto, não tá preparado para isso também.
Então, esse aprofundamento aí faz total diferença na transformação da nossa vida, porque a gente tá cheio de amarras. Eu gosto de unir muito a espiritualidade com a ciência. Então, até ontem me perguntaram, Fran, como que você lida com quem não acredita nesse mundo espiritual? Quem não acredita em reencarnação, essas coisas? Quem não acredita, eu trabalho com a parte da ciência, com a parte dos ancestrais. Ok, tu não acredita em reencarnação, mas você tem avô, tem bisavô, tem tataravô. Você carrega no mínimo 7 linhagens do lado materno e paterno no teu DNA. Então, o que eles fizeram lá atrás, você ainda está reverberando aqui. Está afetando as tuas escolhas de hoje. Você fez voto com os teus ancestrais também lá. É como se muitas vezes assim, você está se sabotando. Vamos supor na parte financeira. Você quer expandir, você quer evoluir. Você já entendeu que dinheiro é bom, que não tem mais aquelas crenças limitantes. Só que é como se o teu bisavô que veio da guerra entendeu, ele foi criado e entendeu que dinheiro é ruim, porque dinheiro matou outras pessoas, prejudicou outras vidas. É literalmente aquelas crenças de que rico não vai para o céu. Então, o que acontece? É como se o teu bisavô estivesse do teu lado hoje te falando, não, se você ser rica, você ser próspera, isso é ruim. Não pode. Por quê? Não é que ele está fazendo por maldade, é porque ele está preso ainda naquele nível de consciência. Foi o que ele aprendeu. Então precisa fazer esse corte, precisa fazer essas limpezas para que você possa fluir, porque ele ainda não entendeu que hoje está tudo bem, o tempo mudou, é outra época, é outra situação. As coisas podem fluir de uma forma mais leve. Então precisa ter essa mudança de consciência no teu sistema familiar. São vários fatores que influenciam, não é só o espiritual, não é só o mental, não é só a ciência. Tem que ter todo esse contexto para que as coisas possam fluir de uma forma mais leve. Depois que eu entendi tudo isso, as coisas na minha vida começaram a mudar muito e estão mudando cada vez mais. Graças a Deus, assim. E já consegui ajudar bastante pessoas também. O Fran, aí tu vai falando e eu vou aqui observando, né? O quanto é importante a gente se observar. E aí entra muito essa questão do autoconhecimento, e eu vou trazer esse autoconhecimento como algo de a gente se observar, né? Observadora de mim mesma. E perceber esses sinais. Porque se você é uma pessoa que você vive no piloto automático, refém de tudo que a gente é afetado no nosso dia a dia, a gente não percebe esses pequenos sinais, né? Igual você trouxe esse exemplo do financeiro, porque você entra numa noia de que é assim, né? Só que se você percebe, não, tem algo que não tá certo, que, poxa, eu tô fazendo tudo, né? E não vem o dinheiro. Por que não vem? Ou não fica, ou sei lá, Sim. né? E aí, através do teu trabalho, então, é possível identificar esses padrões. Sim, a gente consegue estar identificando os padrões, quais são os gatilhos também que estão levando a continuidade desses padrões. Tem coisas assim, quando você vem fazer um tratamento comigo, por exemplo, na maior parte do tempo você nem precisa me falar nada. Eu só preciso saber dos teus dados. Vai depender do serviço que você contrata comigo, né? Óbvio. Mas, por exemplo, se você vem fazer um raio-x comigo, eu vou detalhar o teu campo. O teu campo é como se fosse uma cabeça de cebola em várias camadas. Então, eu vou abrir camada por camada para abrir. E eu te trago tudo detalhadamente no teu campo mental, no teu campo financeiro, no teu campo amoroso. Qual é a frequência que você está vibrando? Quais são as principais travas? Quais são as tuas autossabotagens? Hoje eu atendo a maior parte dos meus clientes hoje são empresários. E eu vejo que, assim, um dos maiores desafios deles, muitas vezes, é que eles geralmente sofreram muito em alguma época da vida, principalmente na infância, no início da carreira também, e eles se jogaram no mundo, se jogaram na profissão, na carreira, no lado financeiro para estar desenvolvendo. Só que deixaram de lado as emoções, os traumas, os medos, as inseguranças, as questões familiares. E isso hoje, eles sentem esse impacto quando começam as coisas a travar, quando eles começam a se sabotar. Porque eles sabem que eles têm potencial para estar ganhando ainda mais, para estar faturando ainda mais, para estar crescendo, expandindo ainda mais, mas do nada acontece alguma coisa e trava, do nada eles começam a se sabotar. Do nada eles se sentem inseguros, por mais que muitas vezes eles até demonstram muita segurança para o mundo, no trabalho, no dia a dia, mas interiormente eles têm um vazio existencial. Eles têm uma insegurança muito grande.
Porque essa evolução do profissional com os outros campos, os outros corpos dele não evoluiu junto. Não foi tratado ainda as questões lá com o pai, com a mãe, com os bisavós, com a ancestralidade dele ainda. É como se ele estivesse dando 10 passos para frente e 9 estão puxando ele para trás ainda. Uhum. Ele ainda está carregando todo o peso, toda a bagagem, toda a dor, todas as crenças limitantes da família. Independente se tem contato com a família, se não tem. Às vezes acontece de ter alguém que, mas eu sou adotivo, nem conheci meu pai, nem conheci a minha mãe, não importa. Tá no teu DNA, tá no teu campo, vai afetar. Precisa ser limpado, precisa ser ressignificado, precisa fazer todos esses cortes para que as coisas fluam. Uhum. Vai tudo muito além do físico. E até a questão do desenvolvimento da mediunidade, eu vejo que ela também tá muito, muito forte no desenvolvimento da carreira profissional desses profissionais também. Porque às vezes, hoje, a maior parte dos meus clientes, acho que principalmente engenheiros profissionais da saúde também, professores, e pessoas que trabalham, que têm lojas. Uhum. E que nem eu estava falando até com uma cliente ontem, o trabalho deles vai muito além. Na hora que eles estão prosperando, que eles estão contratando mais funcionários, que eles estão expandindo, comprando mais equipamentos, mais móveis e tudo, ele está expandindo a consciência daquele funcionário, ele está mexendo no sistema familiar daquele funcionário. Aquele funcionário dele também tem uma carga atrás dele de ancestralidade, de espíritos, de energias, tentando impedir a evolução, a expansão da consciência. Então, na verdade, esse empresário ele não tem a consciência de que ele está enfrentando uma guerra espiritual. Por isso que muitas vezes os funcionários dele também começam a sabotar, começam a estragar as coisas, começam a dar errado, porque é uma resistência que está tendo de energias para a evolução da empresa, para a evolução profissional dos funcionários, dele mesmo e da própria empresa também. Uhum. Então, muitos desses profissionais vêm para me pedir ajuda para que eu possa ajudar eles a enfrentar essa guerra, porque é literalmente uma guerra. Uhum. Então, hoje, se você vem fazer uma mentoria comigo, eu literalmente vou para a linha de frente da guerra espiritual. Essa semana mesmo eu acordei 2 horas da manhã porque uma cliente minha lá do Rio de Janeiro, ela estava sofrendo um ataque espiritual. Aí eu acordei já com os meus guias, com os meus guardiões, trabalhando espiritualmente. Tive que levantar, tive que fazer firmeza. Eu vi os braços dela todo amarrado, porque profissionais, principalmente em destaques, independente de ser empresário ou não, mas quem tem mais destaque é muito atacado por inveja e por demandas de magia. Uhum. Às vezes vem de dentro da família, às vezes vem de dentro da empresa também e dos concorrentes. E às vezes já teve outras pessoas que me perguntaram, tá, Fran, mas e quem já tem bastante sucesso, que é católico, que é de outra religião, que não tem nada a ver com essa parte de guia, de mentores, como que eles têm tanto sucesso? Como é que eles não caem, não recebem esses ataques? Eles recebem, você pode ter certeza, são os que mais recebem, mas geralmente, se eles já não têm alguém que eles mesmos contratam para cuidar do campo espiritual deles, alguém da família, alguém próximo contrata. Por isso que eles se mantêm de pé, porque senão não tem como. Uhum. Porque é muito ataque. Às vezes uma inveja ela é mais forte do que uma magia, do que uma demanda de macumba, né? Que macumba, na verdade, não é bem o nome próprio, né? É o mais popular de tudo. Mas no caso da inveja que você trouxe, né? Eu também adoro esses temas, né? Estudo bastante. Nem sempre é intencional, né? Por exemplo, eu vou fazer com a intenção de prejudicar você. Mas às vezes só o fato de eu sentir aquilo, o teu campo ele já recebe, né? Ele já recebe essa informação e tem um detalhe ainda maior. Quando você dorme, você faz um desdobramento do teu corpo, do teu campo. Então você vai para o campo espiritual. Então vamos supor que eu te fiz algum mal, você ficou com muita raiva de mim o dia todo. Você não mexe com guia, não mexe com magia, não mexe com espiritualidade, não busca ninguém, não paga para ninguém fazer serviço para mim. Só que você ficou com muita raiva e a tua frequência ela tá muito baixa. A hora que você dorme, o teu corpo ele se desdobra, você vai pro astral, você não vai encontrar ser de luz. Você vai encontrar seres mais trevosos. Você pode não saber fazer magia, macumba, alguma coisa assim, mas eles sabem. Aí você chega lá do outro lado e você fala o quanto de raiva você tá comigo. Você acha que eles vão falar pra você, não?
Ela errou com você. Perdoa ela. Não, eles vão querer se vingar. Eles vão comprar a tua dor, digamos assim, te impulsionar ainda mais a me prejudicar. Isso já é feito uma demanda, já é feito uma magia para mim que afeta o meu campo. Uma magia, ela pode durar no mínimo de 7 a 10 anos para mais no teu campo. Ela pode ficar ativada e ela pode não ativar. Vamos supor que ela não ativou. Fiz uma magia para você, mas a tua frequência ela tá muito alta. Ela não ativou, só que ela grudou no teu campo. Aquilo ali virou uma massa condensada. De alguma forma ela precisa sair. Então, se ela não ativar nesse tempo, a tendência é que você vai ficar doente, porque o teu corpo precisa extirpar, precisa quebrar essa massa condensada, ou vai começar a travar os teus caminhos também, e vai começar a quebrar tuas coisas em casa, no trabalho, da infiltração, problema elétrico em casa, no carro, porque precisa sair de uma forma ou de outra. Esses são alguns sinais, então, Alguns que as pessoas sinais. podem estar atentos. Por exemplo, né? A gente sabe que a espiritualidade está aí, que todo mundo tem um corpo espiritual, enfim, que é importante cuidar disso, né? Como qualquer outra parte da nossa vida. Mas se a gente está trabalhando, então, né, com várias pessoas que não acreditam, que não sabem quando é o momento de começar, né? Poxa, quando será que é o meu despertar? Será que é agora? Apesar da gente estar passando por um despertar coletivo, né? Sim. Mas quais são os sinais, então, tanto físicos quanto energéticos, que a pessoa pode estar ligada, assim, no ambiente ou nela própria, que é aquela vozinha dizendo assim, amiga, vai olhar para isso. Cansaço extremo, insônia, do nada ter alguns picos de surtos também, principalmente dentro das relações, seja profissional, seja relação amorosa. O carro começa a estragar, problema na parte elétrica de casa, também são sinais de que tem alguma coisa acontecendo no campo espiritual da pessoa, sonhos muito conturbados. Você dorme, mas você acorda exausta, parece que você foi pra guerra. São alguns fatores. Trabalhou muito à noite. Trabalhou muito à noite, não descansou. Do nada você tem um pico de que eu quero sumir, quero abandonar tudo e quero sair correndo daqui. São alguns dos fatores que podem estar influenciando, sim. E tudo começa também a dar errado. Parece que tudo é muito difícil. Eu sempre falo para os meus clientes que, assim, é normal a gente ter desafio. A gente sempre vai ter desafio na nossa vida. Ele faz parte da nossa evolução. Agora, não precisa ser tudo tão difícil. Quando é tudo tão difícil, tudo tão pesado, é porque tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, você precisa parar, você precisa olhar. Hoje em dia, a maioria das pessoas está vivendo muito no automático. Muito no automático, muito para o mundo externo. Então, você não consegue ver o que está embaixo dos teus olhos, muitas vezes. E, infelizmente, como a gente estava falando, essa questão da inveja, na verdade, a pessoa, ela te admira. Só que ela acaba admirando de uma forma negativa que se transforma na inveja. Em vez de ela usar isso como fator de se espelhar, não, é isso que eu quero para minha vida, de se inspirar, ela usa de que não, se você tem isso, eu não posso ter, então eu não quero que você tenha. O que eu mais tenho de clientes que eu atendo são com problemas de pessoas próximas que atacam, que fazem magia, que atacam com inveja e que se fazem de bom moço e de boa moça. Ô Fran, e aí como que o teu trabalho, eu sei que são vários formatos, vamos dizer assim, vários tipos, né? Mas de uma maneira geral, porque mais para frente a gente vai entrar também no detalhamento, né? Mas de uma maneira geral, como que o teu trabalho, então, vai auxiliar a pessoa nesse processo? E eu acho que a gente pode falar aqui em duas frentes. Uma é essa pessoa que você trouxe aqui o exemplo de que tá pesado, tá difícil, não vai tá travado. E de outra forma também aquela pessoa que sim, ela se mantém com a sua frequência elevada, né? Mas o escudo ali tá precisando dar uma fortalecida, né? Esse escudo eu gosto de chamar que é como se você fosse fazer uma academia. Hoje você vai puxar 50 quilos, teu corpo vai sentir um peso, vai sentir uma dor. Passou 2 semanas, ele não vai sentir mais a mesma coisa. Só que daqui 2 semanas você vai ter que fazer um esforço maior, você vai ter que aumentar a tua carga para 100. Então, o que acontece? Teu corpo, ele vai ter esse desgaste, esse cansaço, mas ao mesmo tempo ele vai se fortalecer, ele vai se firmar.
Da mesma forma, o teu campo energético, o teu campo espiritual, ele precisa dessa musculatura reforçada. Hoje em dia, o que eu vejo muito é muitas pessoas que estão fracas porque não têm uma musculatura energética e espiritual fortalecida. Não tem firmeza. Receberam já tanto ataque, já apanharam tanto na vida, já se desgastaram tanto emocional, já tiveram tantas decepções e frustrações, que abalou tanto e não teve esse cuidado com o lado espiritual, que hoje em dia já não tem força. Hoje em dia, tipo assim, eu já desenvolvi, eu já conheço o meu potencial. Eu sei que eu posso crescer, que eu posso evoluir, mas eu tô sem força agora para ir pro mundo e colocar em prática o que eu tenho para fazer. Porque essa musculatura de proteção tá muito baixa, tá muito fraca. Então a gente precisa fazer um trabalho de limpeza, de reforçamento, de firmeza e de positivação da energia dessa pessoa, de posicionamento. Porque depois a gente vai ver isso no dia a dia dela, onde qualquer um chega e faz o que quer. Ela começa a perder, as pessoas começam até a perder o respeito por elas. Começam a invadir o espaço, começam a querer dizer como ela tem que andar, o que ela tem que fazer, o que ela tem que gostar. Ela literalmente vive no automático para os outros. Ela ajuda todo mundo, mas ela não consegue ajudar a si mesma. Ela até prefere muitas vezes ficar ajudando todo mundo para não parar e olhar para ela. Porque é mais fácil para mim eu chegar aqui e te ajudar. Agora eu parar e olhar para mim, para as minhas dores, onde eu não posso fugir, e para eu sair de lá sozinha não é fácil, aí é que é o desafio maior. Então eu digo que eu vou na frente abrindo caminho. Eu tive que olhar para as minhas dores, para as minhas sombras, entender o que estava acontecendo comigo num contexto geral, para que hoje eu possa guiar essas pessoas, ajudar essas outras pessoas a encontrar esse caminho. Tem coisa que tu vai ter que passar e eu não vou conseguir impedir. Só que eu vou literalmente pegar na tua mão e eu vou na linha de frente contigo passar por essa guerra para que você passe por ela o mais rápido, o mais fácil possível, na medida do possível, né? Porque é uma complexidade maior. Mas é possível. Só que não é ao mesmo tempo que magia é uma mágica, não é tão mágica como as pessoas acreditam de uma forma romantizada. Ela traz muito resultado. Eu já vi muitas coisas acontecendo, meus próprios clientes também tiveram já muitas transformações, às vezes até nos primeiros dias. Só que eu gosto de trabalhar de uma forma de expansão de consciência junto. Eu poderia vir aqui só fazer um trabalho de magia, fazer o meu trabalho energético, o meu trabalho espiritual no teu campo, destravar tudo para as coisas fluírem para você. Ok. Se você não tiver a consciência de quais são os gatilhos também que você está abrindo a porta para te atacarem, amanhã vai estar tudo sujo no teu campo de novo. Aí você vai estar fraca novamente. Então é importante realmente ter esse equilíbrio, andar junto, todos os lados, todas as áreas principais da tua vida. Você vai falando assim, e até para trazer um exemplo bem claro mesmo para as pessoas, eu vejo assim que o mentor espiritual, ele é como um personal trainer é para o corpo físico, Sim. ele é para o corpo espiritual, né? Exatamente, porque o espiritual ainda ele é mais desafiador, porque você não vê, você sente. E hoje, com esse despertar espiritual, com essa mudança de eras que a gente está vivendo, muitas pessoas não têm nem consciência de que são médiums, que têm mediunidade aflorada. Só que com esse desenvolvimento, todo mundo está sendo obrigado a desenvolver e vai ter que desenvolver mais cedo ou mais tarde. Então tem muita gente que está ficando doente, que acha que toda doença, toda dor no corpo é dela, não é? Muitos acham que estão ficando loucos até. E daí estão começando a sentir o campo invisível, estão começando a escutar, estão começando a ver, estão começando a sonhar e não conseguem entender. Que nem eu falei, no início, quando eu tinha minhas crises de ansiedade e de depressão, eu achava que toda aquela dor era minha e não era. Hoje eu consigo separar e entender. Não, realmente, eu tô triste hoje. Eu baixei a minha frequência, eu tô triste. Mas essa dor toda que eu tô sentindo não é minha. Então eu já sei que eu tenho que devolver, eu já sei que eu tenho que cortar, que eu tenho que limpar, eu tenho que aprender a ficar na minha energia. Tem todo um processo, todo um protocolo. E ao mesmo tempo que tem um processo, tem um protocolo, a forma como vai funcionar para mim, para você vai ser diferente. Então essa é a diferença de realmente você ter um mentor espiritual. Porque dentro da minha mentoria eu vou adaptar ela de acordo com a tua necessidade. Porque o que dá certo pra mim às vezes não vai dar certo pra você. A tua mediunidade vai ser diferente da minha.
como ela vai se desenvolver, vai ser diferente. Então, eu preciso adaptar a tua realidade, adaptar dentro do teu trabalho, também do teu dia a dia, para que você possa ter um melhor resultado. Incrível. Ô, Fran, e por que sacerdotisa? De onde vem? Porque eu sou bruxa. Ah, muito Eu bom! adoro, eu amo ser bruxa mesmo. Também me descobri nesse meio do caminho, essa minha linhagem, essa minha veia para bruxa. A questão da bruxaria na minha vida, ela surgiu na prática. Ela foi se apresentando para mim, já participei de várias cerimônias de ayahuasca, experiência com os meus guardiões, com os meus guias também, super intensas. E nos últimos anos, agora as minhas bruxas, elas se apresentaram de uma forma mais intensa ainda. Então, essa questão da sacerdotisa, hoje eu consigo fazer rituais, magias. Eu não sou mãe de santo, eu trabalho de uma forma universalista. Então, não tenho uma religião específica, um caminho específico que eu tenho que andar. Uhum. Eu digo que eu sou ar. Eu sou geminiana, meu nome também significa liberdade. Eu transito por todas as tribos. Então, da mesma forma que eu transito por todas as tribos, eu consigo invocar a energia de todas as tribos também. Conforme eu queira, conforme for a necessidade, eu consigo estar trabalhando com elas. Uhum. Então, eu trabalho dessa forma mais individual, como sacerdotisa. Consigo fazer iniciações de outras pessoas dentro da bruxaria de uma forma mais livre e universalista. Uhum. O meu principal valor é a liberdade. Então, hoje, se você quer vir fazer um trabalho comigo, ótimo, perfeito. Daqui a pouco, Fran, não faz mais sentido eu fazer trabalho com você. Eu quero conhecer uma outra vertente, eu quero conhecer um outro profissional. Ótimo, perfeito. Daqui a pouco quero voltar, tá tudo bem. Você tem o livre-arbítrio de ir, de sair, porque eu não gosto desse negócio que aprisiona. Eu já passei por esse estágio, Uhum. principalmente no início, quando eu não entendia o que era a minha mediunidade, o que era esse meu caminho de sacerdotisa. Muitos profissionais e sacerdotes também de outras linhagens, outras doutrinas tentaram me aprisionar. Tentaram usar a minha energia, tentaram não, usaram, né? Usaram, me atacaram também muito. Tem muito charlatanismo nesse meio, infelizmente. Eu perdi muito dinheiro também, né, nessa área, porque é um momento que você tá vulnerável. Uhum. Você tá perdido, você não sabe para quem você vai pedir ajuda, em quem você vai confiar. O que a pessoa tá falando, porque você não vê. É tudo novo para você. Você só tá sentindo um monte de emoção, um monte de energia e não consegue interpretar, não consegue entender o que tá acontecendo. Então, o que você falar para mim, eu vou acreditar fielmente. Uhum. Só que vai chegar um momento que eu vou começar a despertar minha consciência, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a despertar minha consciência e os meus próprios guardiões começaram a me mostrar a verdade, de que muitas pessoas estavam tentando me aprisionar. Porque daí era aquela história. Não, se você tá aqui comigo, você não pode conhecer outra religião, você não pode conhecer outra doutrina, você não pode conhecer aquilo, porque é só isso aqui como verdade absoluta. E eu não acredito em verdades absolutas. Eu acho que tudo é uma questão de escolhas. Você pode escolher fazer de uma forma, eu vou escolher de outra, e a gente pode conseguir até o mesmo resultado no final. Uhum. Mas para você é mais fácil de um jeito e para mim é de outro. E tá tudo bem, tá tudo certo. Uhum. Então eu gosto realmente de trabalhar com essa transparência, com essa liberdade. Uhum. Ô, Fran, e você falou uma palavra que eu gosto bastante, que é o ritual, né? Uhum. E eu queria aproveitar esse momento para você desmistificar o ritual, explicar um pouquinho para as pessoas o que é o ritual, porque para mim, por exemplo, o ritual é quando você torna um momento muito sagrado, muito especial. Então, se você for olhar várias religiões, doutrinas, enfim, você tem rituais. O casamento, por exemplo, é um ritual, né? Eu posso ritualizar o meu café da manhã, quando eu arrumo ele bem bonito para mim, a minha mesa, eu posso ritualizar o meu banho, se eu vou lá, coloco uma vela, coloco uma música que eu gosto, enfim, é trazer esse momento especial. Mas para você, na sua linhagem de trabalho, o que é o ritual? Então, o ritual eu vou trabalhar a limpeza, a quebra de karmas, as energias que estão conectadas a você, de pessoas do teu passado, relacionamentos, às vezes até relacionamentos profissionais também, amizades,
que causaram muito trauma, muitas mágoas, muitos ressentimentos que hoje estão te afetando, estão travando o teu caminho também. Então eu faço toda uma limpeza com os meus guardiões, com a minha equipe espiritual, para trazer essa abertura de caminhos, para fazer a limpeza, a positivação e a harmonização no teu campo para que as coisas fluam novamente. Agora, por exemplo, dia 8/8 tem o portal energético, que é um portal muito próspero. A energia do número 8 na Cabala é a energia da prosperidade, da fartura, da abundância, porém também é dos ciclos que se repetem. Então é importante fazer essa quebra de ciclos, porque tem muitas pessoas que ainda estão repetindo muitos ciclos, muitos padrões de escassez, de dor, de sofrimento, que tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser muito difícil, e a gente faz essa quebra, essa limpeza para que as coisas comecem a fluir e os caminhos possam se abrir, para que as oportunidades comecem a surgir, o dinheiro volte a entrar, para quem já está entrando, ele possa aumentar, ele possa se multiplicar ainda cada vez mais. Então agora dia 8 eu faço esse ritual. No ritual que eu faço, eu não disponibilizo foto, eu não disponibilizo vídeo, as pessoas não me veem fazendo esse ritual. Por quê? Porque não é o meu objetivo. Eu não trabalho explicando, ensinando ninguém a fazer ritual. Então, com uma escolha minha de responsabilidade, eu prefiro não trazer, porque eu já tive problemas com isso, de eu mostrar fotos de uma parte do trabalho que eu fiz com algumas velas e a pessoa tentar reproduzir em casa, abrir portal. O marido bebeu, incorporou, bateu no filho, fez um auê dentro de casa. E deu todo um trabalhão pra gente fazer toda a harmonização e equilibrar a família novamente. Então, por essa questão de segurança, eu não faço. Hoje Porque é algo muito sério, né, muito sério. E assim, não é todo mundo que tem o dom pra fazer isso. Você pode até desenvolver, mas tem coisas que você não vai ter a mão. Porque você tem que ter alguma linhagem de sacerdotismo, tem que ter algum chamado para esse lado, senão você não vai conseguir. E se você não tiver um conhecimento mais a fundo, ao invés de você trabalhar com espiritualidade de luz, você vai trabalhar com espiritualidade trevosa. E o caos na tua vida vai ser gigante. Então, por isso que eu não faço, e até mesmo também por uma segurança. Porque vamos supor assim, que você tem a tua empresa, você vem fazer um ritual comigo, mas as pessoas que estão te desejando mal estão próximas de você e sabem que você vai vir fazer um ritual comigo, vai fazer um trabalho comigo. Ele pode não saber fazer o ritual, mas ele sabe quem faz. Ele sabe quem pode me atacar durante o ritual que eu estou fazendo. Então, um dos motivos também de eu ter tanto trabalho com essa parte mais empresarial é por essa questão da confidência, da ética que eu trabalho muito e da preservação que eu faço. Tanto na parte jurídica também, que eu cuido muito disso, para ter essa transparência, quanto também na hora do ritual que eu faço. Porém, depois do ritual, eu entro em contato com cada inscrito, em torno de 1 a 3 semanas, e eu faço uma avaliação, eu passo uma orientação específica para cada um. Aí eu faço um detalhamento maior, aí você pode tirar suas dúvidas comigo como um atendimento bem diferenciado mesmo, porque hoje em dia a maioria das pessoas que fazem ritual, elas só mandam foto, mandam vídeo e não te dão essa atenção diferenciada depois. Então eu prefiro não mandar foto, não mandar vídeo, mas eu te dou uma atenção diferenciada. Ah, legal. E como que as pessoas podem então saber, acessar, ter mais informações, se inscrever então para esse ritual de prosperidade e abundância agora no próximo 8/8? Pode ser ali pela minha rede social, pelo Instagram, né? Franciele Silva Mentora. Na bio tem até o linkzinho também para ir pelo WhatsApp. Eu sempre começo a divulgar, já comecei até, fiz já um post, vou fazer mais conteúdos agora referente ao ritual do dia 8/8 também. Tá ótimo, Fran. Muito grata, então, e até o nosso próximo bate-papo para a gente aprofundar ainda mais no tema de espiritualidade e sacerdotismo. Obrigada.